Você já ficou curioso ou já passou por apuros ao perceber que o painel do equipamento que você trabalha estava emitindo um alerta e você não sabia o que significava? Os equipamentos utilizados hoje em dia pela maioria das empresas de construção, terraplenagem e mineração possuem sistemas muito modernos e a comunicação entre operador e máquina é feita através de simbologias, também chamado de símbolos pictográficos. Todo equipamento móvel possui um sistema que faz o monitoramento dos seus componentes e circuitos. Este sistema é formado por diversos sensores que enviam constantemente todos os dados lidos para uma central eletrônica. Esta, por sua vez, armazena os dados mais importantes e mantém o operador informado e emite alertas, caso algum sensor perceba alguma leitura que esteja fora dos parâmetros normais de operação. Bem, você deve ter percebido que o sistema de monitoramento é um tanto complexo e preciso. Isso o torna bastante eficiente e primordial para o sucesso do trabalho realizado e garantir uma maior vida útil do equipamento. Mas tudo isso não faz nenhum sentido se o agente principal deste processo, que é o operador da máquina, não estiver devidamente treinado. Você sabia que podem ocorrer sérios danos aos componentes do equipamento ou mesmo um acidente caso o operador não interpretar e agir corretamente diante de um alerta crítico do sistema? Os equipamentos possuem diferentes componentes para que funcionem perfeitamente. Como dito antes, estes componentes são monitorados por sensores. Para ajudar no entendimento, vamos tomar como exemplos um fluxo de potência básico. As máquinas pesadas, com exceção de algumas, possuem um modelo como mostrado. Temos o motor diesel, onde acontece a transformação da energia térmica em energia mecânica. A transmissão, onde é feita a seleção das marchas de velocidade e de sentido frente ou ré. O diferencial é este que divide as forças e torques para os comandos finais do lado direito e do lado esquerdo. O diferencial também compensa a diferença de rotação das rodas quando em curva. Por último, temos o comando final que faz movimentar as rodas ou esteiras, dependendo do tipo da máquina. Além dos componentes citados, existem alguns sistemas, tais como o sistema de combustível, sistema hidráulico, sistema de direção, sistema de freios, entre outros. Primeiro veremos o símbolo para cada componente. Este é o símbolo do motor. À primeira vista pode não fazer sentido, mas este símbolo representa o motor em vista de corte. Para representar a transmissão é usado o símbolo de uma engrenagem. Se você já viu uma transmissão aberta, deve ter notado uma grande quantidade de engrenagens internas. Portanto, é justo representá-la com uma engrenagem. O sistema de combustível é representado por este símbolo. Este parece bem familiar. O sistema hidráulico aciona os cilindros e motores hidráulicos para movimentar os implementos dos equipamentos. Este é o símbolo para representar este sistema. Olhando bem, se parece muito com um cilindro hidráulico, um dos componentes do sistema. Este símbolo representa o sistema da direção, bem parecido com o volante, fácil de lembrar. Este outro símbolo representa o sistema de freios. É como se fosse uma roda e as aspas de cada lado são as pastilhas de freio. Assim, se essas pastilhas se pressionarem contra a superfície da roda em movimento, temos a ação de frenagem. Bem, costumo dizer que estes são os símbolos base, pois sozinhos não passam nenhuma informação, somente identificam seus componentes. É necessário que ocorra um evento para que uma informação seja emitida de forma que se possa fazer sua leitura e sua interpretação. Por exemplo, caso a temperatura da água do motor se eleve acima da faixa normal de operação, temos um evento que será divertido no painel da máquina. Quando falamos água do motor, é apenas um exemplo didático. Atualmente, os equipamentos e até mesmo veículos leves utilizam um líquido especial que possui certos aditivos que prolongam a vida útil do motor. Então, como ficaria a informação no painel de temperatura alta da água do motor? Bem, primeiro temos o motor. Para representar a temperatura, usamos este símbolo que parece um termômetro. Por fim, para representar a água, que no caso é o líquido arrefecedor, é utilizado este símbolo. Quando juntamos estes três símbolos, temos temperatura da água do motor. Este símbolo se encontra próximo do ponteiro indicador correspondente.
Existem outras informações referentes ao motor. Quando a pressão do óleo do motor está baixa, usamos estes 3 símbolos. O óleo é representado com uma gota escura e a pressão como 2 setas apontando para si mesmas. Quando juntamos os símbolos, formamos a simbologia correta para indicar que a pressão do óleo do motor está baixa. Neste caso, a máquina deve ser imediatamente parada e desligado o motor para evitar danos. Agora que você já entendeu a dinâmica da leitura da simbologia, vejamos mais. Ao juntar os símbolos de motor, ar e filtro, temos obstrução do filtro de ar do motor. A máquina tende a perder o rendimento, ficar mais fraca e o problema deve ser resolvido. Veremos os símbolos que passam informação sobre a transmissão. Por exemplo, para monitorar a temperatura do óleo da transmissão, existe um ponteiro com este símbolo ao seu lado. O símbolo básico que representa a transmissão, mais o símbolo do óleo e, por fim, o símbolo de temperatura, temos temperatura do óleo da transmissão. Vejamos se juntarmos o símbolo da transmissão, mais o símbolo do óleo e o símbolo do filtro, representado por uma linha tracejada, temos filtro do óleo da transmissão para alertar que este filtro está obstruído. Para indicar a temperatura do óleo hidráulico, juntamos estes 3 símbolos, que já os conhecemos separadamente. Da mesma forma, para alertar o operador de que o filtro do óleo do sistema hidráulico está obstruído, este símbolo se mostrará no painel. Agora vejamos um símbolo bem comum, que por sinal você monitora a todo instante durante seu trabalho com o equipamento. Este é o símbolo que mostra o nível do combustível, ou seja, quanto tem de óleo diesel no tanque. Para representar o nível, é usada uma linha vertical com uma seta na parte de baixo. Basicamente, fazer a leitura e interpretação das simbologias presentes nos painéis dos equipamentos é conhecer os símbolos bases que representam os componentes ou sistemas, e seus símbolos de apoio que indicam níveis, temperatura, pressão e muito mais. Vamos analisar este painel real de um equipamento e identificar suas simbologias. Este ponteiro, baseado no que já aprendemos, ele indica a temperatura da água do motor, mais tecnicamente, a temperatura do líquido arrefecedor do motor. Este outro indica a temperatura do óleo do sistema de freio. Este terceiro mostra a pressão do ar dos freios. Este último é bem fácil. O símbolo de combustível junto com este símbolo. Formamos nível de combustível. Muito bem, você compreendeu a essência da leitura das simbologias. Claro que existem muito mais símbolos para serem estudados. Esta videoaula mostra os conceitos básicos. O objetivo é preparar você para fazer as interpretações de painéis de máquinas específicas, já que cada tipo de equipamento possui símbolos diferentes de acordo com sua aplicação no campo de trabalho. Esperamos que este vídeo possa contribuir para o seu aprendizado e desenvolvimento. Até a próxima.